Mas assim, professor, em algum momento o senhor se sentiu assim hostilizado, ou assim, faltaram com respeito, tanto assim no meio dos alunos, quanto no meio também dos colegas de trabalho? Vou contar para você duas experiências, uma fora e outra dentro do trabalho. Fora é muito difícil se você tem uma postura diferente, você não está no feudo, não segue os ditames dos professores, você não consegue entrar nos programas de pós-graduação, concursos, é muito difícil. Geralmente as cartas são muito marcadas, né? É sempre orientando de algum professor que consegue um concurso em algum lugar, e é um negócio muito complicado, né? Existem denúncias aí. Então, esse é o aspecto exterior. É difícil você entrar na academia. A gente reclama até que não há produção de um pensamento diferente, mas eles também não conseguem, conseguem ter espaço. Você não chega lá, né? Eu tenho um mestrado numa instituição privada, porque nas públicas, geralmente, pelo meu perfil, eles não conseguem, nem deixam entrar. No trabalho, existe aquele clima amistoso, mas normalmente eu dou uma aula, aí os alunos perguntam, professor, o que você acha de tal coisa? Aluno não é gente, né? Não pode confiar. Então eles perguntam, geralmente quando eu já tenho 26 anos de aula, de sala de aula, então eu já conheço mais ou menos. Eles falam assim, professor, o que você acha de tal coisa? Aí eu já sei. Algum professor falou sobre isso, e aí eles querem saber a minha opinião, para ver se colocam um contra o outro. Aí, se você comprar a história, aí vai dar confusão. Então eu jogo para eles, pergunto o que eles acham e tal, aí eu vou ficar sabendo depois de quem foi que falou. Mas normalmente sempre é assim. Por exemplo, um tema que aparece muito na história, está nos livros de história lá, que é completamente errado. Já várias pesquisas que denunciam isso, que é a crise de 1929, que eles falam que é uma crise do mercado. Certo. Estudiosos aí, não só da Escola Austríaca de Economia, mas vários outros estão dizendo ali que o problema foi das intervenções do Estado que esticou a crise até depois da Segunda Guerra Mundial. A crise poderia ter acabado no momento, um ano ou dois, se o mercado tivesse sido deixado livre, como ocorreu uma crise semelhante em 1920, e logo resolveu. Mas aí isso é ensinado nos livros de história como se lá, aí o mercado causou essa confusão, aí a intervenção do Estado ajudou o mundo, ajudou nada. Esticou uma crise e não resolveu nada. Eles colocam que foi a culpa do capitalismo, né? Que é um defeito do capitalismo, e por conta desse defeito precisa do Estado para estar reorganizando e consertando isso, né? A gente é cansado de ver isso daí. Várias coisas, por exemplo, se você pegar fontes da época, você vai ver que são contrárias ao que está nos livros didáticos. Uma outra coisa que eu estava escrevendo um artigo sobre a Revolução Industrial, que fala das crianças que sofreram na Revolução Industrial e tal, não sei o quê. Aí fala a maldade do capitalismo em relação àquilo. Muitos não sabem que o que ocorria, por exemplo, é que as crianças que sofriam nas fábricas não era um lugar fácil, não estou falando que era fácil, mas a maioria dos que sofriam, que tinham que trabalhar em fábrica, eram de abrigos, de orfanatos do Estado, e o Estado obrigava aqueles meninos a trabalhar. Aí normalmente trabalhavam com as coisas mais insalubres que você podia pensar. Eles eram crianças, tinham que ficar debaixo de uma máquina pesada que caía muitas coisas lá embaixo. Então, pelo tamanhozinho deles, eles tinham que ir lá pegar. E às vezes uma máquina daquela torcia uma mão, quebrava uma perna, era uma tragédia. Só que aí o pessoal fala assim, é a culpa do capitalismo, não sei o que e tal. Mas eram crianças cuidadas pelos abrigos estatais. Os pais não deixavam os meninos trabalhar com isso. Os meninos até trabalhavam, isso acontecia, mas para complementar a renda e ajudar a família. Mas os pais cuidavam, não deixavam as crianças fazer isso. Então, como havia uma mão de obra, entre aspas, que poderia ser cumprida, a questão do que o capitalista naquela época, ele falou, bom, se não tem ninguém para poder pegar um pedaço da peça da máquina que quebrou, ele poderia pensar, a gente que sabe na área de como os processos são feitos na fábrica, né? Se tem um caminho mais fácil, não vai aparecer uma inovação para ser resolvida. E como tinha um material humano fácil, barato, para solucionar aquele problema, então o capitalista não pensava numa solução melhorar a máquina, melhorar o processo. Então, até nisso a intervenção do Estado atrapalhou, porque se não tivesse os menores para pegar as peças que quebravam debaixo da máquina, fazer aquela coisa insalubre, com certeza algum inventor criaria uma máquina menos problemática, como aconteceu depois. Sim, isso que eu ia perguntar agora, como que foi esse processo depois? Isso. O processo melhoraria se não houvesse essa intervenção do Estado para atrapalhar ali, né? É uma coisa importante para a gente sempre analisar. Nossa, muito interessante. Eu não sabia desse detalhe, que eles eram de orfanatos. Fiquei revoltada agora. Tem um artigo muito legal nisso no site do Instituto Mises. Se você quiser depois, pode colocar lá na parte de baixo aí do vídeo, que o pessoal pode acompanhar e ler. O grande problema é que a gente não tem tradução de grandes livros que contam o cotidiano
cotidiano de uma fábrica no século XVIII, século XIX. Mas há livros da época, livros antigos que narram direitinho como é que é.